Rafael Garcia. Hoje, no quadro Dicas do Rafa Garcia, estou aqui com a doutora Amanda Vieira, que é Bem, obrigada. especialista em ozonioterapia. Tudo bom, doutora Tudo Amanda? bem, prazer estar aqui com você de novo. Dia. Eu tenho formação acadêmica como fisioterapeuta há 13 anos e eu comecei a atender esses pacientes em casa de forma medicinal, normalmente. A gente tratava a biomecânica com a fisio neurológica, ortopédica e tudo mais. E um amigo da faculdade me ofereceu o curso de ozonioterapia e eu sempre quis estar antenada com os assuntos, fiz o curso e me apaixonei. A primeira coisa que eu fiz foi comprar o gerador de ozônio e passei a atender esses pacientes a domicílio, não cobrando o tratamento com ozônio, porque eu queria saber até onde ele podia ir. Nós acreditamos muito na técnica, né, na teoria, mas a prática é o que faz a gente ter esperança. E eu comecei a tratar esses pacientes, eles começaram a melhorar os protocolos de forma muito rápida. Eu lembro que eu tive uma paciente com AVC que não caminhava e voltou a andar em poucos dias. Tive um paciente de Parkinson também, o seu Benedito, que hoje ele continua sendo meu paciente, que ele tinha dificuldade para caminhar, ele não foi nem na formatura do neto, e ele está no meu canal do YouTube, e ele voltou a andar dias depois. E eu também tive a experiência com uma paciente com diabetes que não controlava de jeito nenhum e com a ozonioterapia conseguiu controlar. Fora os quadros de dores, né, que foram bem relativos. E aí depois disso eu vi que eu não tinha mais espaço para atender a domicílio. Minha agenda estava lotada, eu tinha que carregar o gerador de ozônio, a maca, os equipamentos de fortalecimento muscular. E aí eu falei, poxa, eu preciso de um espaço. Aí o melhor de tudo, eu cheguei aqui na pandemia através de uma amiga que estava saindo dessa sala aqui do The Blue. E eu falei, poxa, vamos pela fé, né? A vontade de ajudar é tão imensa, então eu vou usar a minha boa vontade. Eu fui, aceitei a proposta de iniciar o tratamento aqui. No início eu era recepcionista, Tudo, telefonista né? e responsável técnica. Hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, que me auxilia nisso. A ozonioterapia ela tem sido indicada para os pacientes que tentaram todos os tratamentos medicamentosos e terapêuticos e não tiveram sucesso. Aquele paciente que de repente não pode tomar um anti-inflamatório porque tem um problema cardíaco, uma senhorinha. Aqueles pacientes que tentaram por uma prótese mecânica e não deram certo ou não pode dar, não pode usar a prótese. Então a gente tem auxiliado nisso. A diferença entre o medicamento e a ozonioterapia, já aproveitando para explicar, é que a medicação ela tem a parte química. E ela tem que ser receitada e habilitada, feita por um médico habilitado. Então, o médico receita o medicamento e trata a dor e a inflamação. Mas, em alguns casos, é cirúrgico, tem que cortar. Eu tenho casos de pacientes aqui que estavam com indicação cirúrgica, por exemplo, de ortopedia, que trataram com ozônio, a dor sumiu, lubrificou a cartilagem e hoje ainda não precisa do procedimento cirúrgico. Então, quer dizer, a ozonioterapia tem o poder de fazer isso estender, né? Fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida e talvez não precise desse momento da agressão física, ou por não poder também, Então né? explica pra gente o que é que a gente... O que é a A ozonioterapia. ozonioterapia? A ozonioterapia é a junção do gás, o O2, aquele que a gente usa no hospital, na inalação, responsável pela parte oxigenativa, respiratória dos pulmões, vocês sabem qual é, junto com o contato com a corrente elétrica, que é o gerador de ozônio, ele forma 3 moléculas de oxigênio. E foi descoberto por um médico alemão em 1840 que ele tem o poder de inibir, estimular, imunodeprimir e modular o organismo. Então, se a gente for pensar, mas o que é isso? Estimular. Por exemplo, eu consigo estimular um órgão a voltar a trabalhar, porque ele, por uma patologia, ele parou de trabalhar. Eu Sim. consigo inibir a ação microbiana, inflamatória, fúngica do organismo. O ozônio destrói esse vírus, bactérias, protozoários que pode estar ocasionando a doença. E nós trabalhamos também muito em cima da imunidade. Ah, mas fisiologicamente, como é que funciona? Ele é um ativador metabólico que vai fazer os nossos soldados, os macrófagos, aumentarem nosso organismo, a nossa imunidade, e o nosso anticorpo vai combater a doença, seja ela qual for, inflamatória, infecciosa. Então, ele vai trazer benefícios para o corpo. Tá, mas e na dor? O que ele proporciona? Ele vai proporcionar melhora da dor porque ele vai destruir o agente causador da dor, da inflamação. A vantagem de trabalhar com ozônio é que nós não tratamos só os sintomas, nós conseguimos tratar a causa do sintoma. Sim. Então, em alguns casos, a gente consegue dizer que existe cura. Por quê? Porque se o paciente ele tiver uma atividade de vida diária equilibrada ou uma recomendação adequada seguida por um profissional habilitado como eu, ele vai conseguir recuperar. Vamos dar o exemplo de uma artrose de um joelho. A artrose do joelho é um desgaste natural da idade. Essa cartilagem ela não vai retornar a nascer de novo, é impossível. Se a gente cortar um pedaço da orelha, ela não cresce. É a mesma Sim. cartilagem que tem no joelho. Mas o que ele vai fazer? Ele vai remover o processo inflamatório que tem lá, porque ele consegue inibir a ação inflamatória, ativando o anticorpo,
ele vai aumentar o líquido sinovial, que é produzido pelo próprio corpo, então ele vai hidratar essa cartilagem, o paciente vai melhorar a dor, vai melhorar a questão inflamatória. O que eu faço como físio? Encaminho ele para uma reabilitação terapêutica. Então ele vai fortalecer as estruturas e vai ter uma qualidade de vida normal. Se for feito de forma adequada, certinho, igual receita de bolo, dá certo. Se o paciente abandonar o tratamento pós-ozônio, não vai. Daqui a um tempo a dor vai retornar. Então, tudo é feito com começo, meio e fim. Essa é a nossa ideia. Eu me sinto privilegiada por ter uma formação acadêmica como a fisioterapia, porque a parte da reabilitação é minha. Quando eu preciso de um médico habilitado para me auxiliar, quando eu não consigo resolver com ozônio, quando o paciente precisa de um antibiótico, quando ele precisa de um procedimento cirúrgico. O que hoje, aqui no consultório, o que a senhora mais trata? O que tem mais procura? Assim? Dor, inflamação, hérnia de disco, artrose de joelho, tudo referente à dor. Mas lembrando que o ozônio trata mais de 250 doenças, né? A gente auxilia no tratamento do câncer, a gente auxilia no tratamento da fibromialgia, das tendinopatias, no tratamento cicatricial de feridas, que é muito comum em doenças vasculares e diabéticos, no pé diabético. É mais fácil falar para vocês o que eu não trato. Eu não trato o que está fora do meu rol de Madrid, né, do protocolo de Madrid, HIV tardio, prótese metálica e gestante nos 3 primeiros meses. O restante nós temos protocolo para tudo. O que acontece? Graças a essa evolução, né, que teve, o governo acabou de, né, sancionar uma lei que autoriza os profissionais de ozonioterapia a trabalhar. O que a senhora pode nos dizer? Então, eu fiquei muito feliz, muito grata, porque aconteceu isso de verdade, mas pensando que nós já tínhamos o Ministério da Saúde aprovando as técnicas por nós, e agora uma lei que nos protege. Então, para mim, como responsável pela ozonioterapia hoje na Baixada Santista, como exemplo, eu fiquei muito contente porque isso traz credibilidade ao meu paciente. Quando o paciente chega para uma avaliação, além de eu ter que explicar o que é, eu preciso provar. E uma coisa que é muito pobre entre as pessoas, a falta de informação, é que eles dizem que não existe artigo científico comprovando. Isso não é verdade. Eu vou ensinar um passo a passo como você descobrir se a sua patologia tem referência à ozonioterapia e ela é aprovada ou não. Você vai entrar no Google acadêmico, você vai digitar no Google acadêmico e vai pesquisar. Qual o poder da ozonioterapia no tratamento de artrose de joelho? Lá vai aparecer demandas de artigo científico. Então, essa informação ainda é muito pobre. Quando o nosso presidente decretou essa lei, foi baseado em evidências. Alguém provou para ele, cientificamente, que isso funciona. Então, o que acontece? Por isso, eles decidiram. Tiveram pessoas tentando vetar, que é comum a preocupação dos médicos ou de outros profissionais da saúde, mas nós alcançamos. E agora manda bala. Eu acho que quando a gente persiste, a gente conquista e a gente alcança. E o que traz diferencial do nosso trabalho são os resultados dia a dia dentro do consultório. E quanto a isso, eu estou super tranquila. Olha, pessoal, então, aproveita aí, viu? Procura a doutora Amanda nas redes sociais. Vem aqui tomar um café com ela, conversar, porque ela é uma pessoa incrível. Não só ela, a dona Lourdes também. São pessoas que, ó, eu falo porque eu sou sensível, então até me arrepia. Sim. Porque é um ambiente agradável, um ambiente de luz, então maravilhoso. Eu posso deixar o telefone? Isso, pode, passa o telefone para gente. Porque tem muitos senhores que têm dificuldade da rede social, então o nosso telefone é o 013 99778 997587865. Desculpe a falha, muita coisa na cabeça. Não tem problema. Pessoal, esse foi o quadro Dicas do Rafa Garcia, com a doutora Amanda Vieira. Programa Andréa Sampaio. Também é saúde e qualidade de vida. Bela Andres. Olha, gente, abrilhantando mais uma vez um evento da THL Models. Meu amor, seja bem-vinda de novo, que bom. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu ia perguntar, porque dá pra perceber que tá felizona mesmo. Que bom, que dá pra ver, né, gente? Já cantou, vai cantar? Ainda vou cantar. O que vai cantar pra gente hoje? Hoje eu vou cantar 4 músicas